eu sou a Thaís, faço parte da consultoria técnica aqui da Hanna e hoje nós vamos falar sobre demanda química de oxigênio. Sejam todos bem-vindos e vamos lá! Então, falando um pouquinho sobre a Hanna Instruments, ela foi fundada lá em 1978 na Itália por Oscar e Ana Nardo. Temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício e estamos presentes em mais de 40 países. A Hanna aqui no Brasil, ela completou no ano passado 19 anos e possui estoque próprio aqui no estado de São Paulo, na cidade de Barueri. Também oferecemos assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Então, falando um pouquinho sobre a linha de equipamentos que a Hanna trabalha. Tá? Então, ela trabalha aí com tituladores, fotômetros e espectrofotômetro, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, então condutividade, oxigênio dissolvido, pH, equipamentos portáteis e de bolso, e reagentes e soluções para utilizar aí com os nossos equipamentos. Então, o que vamos falar na aula de hoje? Então, a gente vai falar sobre a introdução à demanda química de oxigênio, certo? As metodologias analíticas para DQO e o método rápido de DQO. Então, o primeiro tópico é a introdução à demanda química de oxigênio, que a gente coloca aí como DQO. Então, o ADQO é um parâmetro essencial para analisar aí a qualidade da água. Então, ela avalia aí a carga orgânica por meio da medição do oxigênio, consumido aí durante a oxidação química, utiliza aí de cromato de potássio como um agente químico para converter matéria orgânica complexa em produtos inorgânicos, e ela é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização aí de esgotos sanitários e de efluentes industriais, sendo útil quando utilizada conjuntamente com a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, para observar aí a biodegradabilidade de despejos. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem retratando aí o ciclo urbano da água. Tá? Então, quando chove, tem as captações, né, dessa água, depois passa aí por uma estação de tratamento da água, depois de tratada, ela passa aí por um armazenamento e distribuição para uso industrial, uso doméstico, e depois que essa água aí é utilizada, ela vai para a ETAR, né, que é a Estação de Tratamento de Águas Residuais. E aí tem a devolução ou utilização aí em outros locais. Então, qual que é o objetivo da análise de DQO? Então, é fornecer uma medida abrangente da carga orgânica, incluindo substâncias não biodegradáveis, e oferecer aí uma alternativa mais rápida em comparação com a demanda bioquímica de oxigênio, que é a DBO. Então, né, tem a avaliação de carga, tem a medição do consumo de oxigênio juntamente com a medição do carbono orgânico total, e ali embaixo, né, que é o tópico de hoje, que é a demanda química de oxigênio, mas também aí em paralelo temos a demanda bioquímica de oxigênio. Então, temos aí a interpretação dos resultados, tá? Então, alta concentração de DQO pode indicar aí poluição significativa. Baixa concentração sugere aí menor carga orgânica. E ela não fornece informações específicas sobre os tipos de compostos orgânicos presentes. Então, qual que é a importância ambiental aí de fazer a análise de DQO? Tá? Então, ela contribui para a compreensão do impacto ambiental e da capacidade aí de autodepuração de corpos d'água. Então, tem também a gestão sustentável dos recursos hídricos, beneficia-se dessa avaliação da DQO também. E a DQO desempenha um papel fundamental na avaliação da qualidade da água, fornecendo aí insights abrangentes sobre a carga orgânica e contribuindo para práticas de gestão sustentável dos recursos hídricos. E é importante falar também que a capacidade da DQO de oferecer resultados rápidos e abrangentes a torna aí uma ferramenta eficaz para monitorar a qualidade da água ao longo do tempo, né? E isso também permite identificar tendências, avaliar impactos sazonais e implementar aí medidas corretivas quando necessário.
E é importante até falar dessa rapidez da análise, né? Que essa análise de DQO é bem mais rápida comparando com a análise de DBO, né? E fornece resultados em poucas horas. Então, isso é crucial para a tomada de decisões rápidas em situações de emergência ambiental, por exemplo. Então, agora nós vamos falar aí sobre metodologias analíticas para DQO. Então, nós temos aí método titulométrico e método colorimétrico, tá? Então, o método titulométrico é para amostras aí com elevada turbidez, mesmo após a digestão, e necessário aí preparar e padronizar titulante, tá? Já o método colorimétrico gera menos resíduos, não há necessidade de manusear reagentes perigosos, então os reagentes já vêm prontos, e não há perda de matéria orgânica volátil, tá? E o procedimento de preparo da amostra, no caso da digestão, é a mesma. Certo, agora vamos falar sobre o método titulométrico para DQO. Então, a titulação de DQO com titulante de sulfato de amônio ferroso é um método aí alternativo para determinar a demanda química de oxigênio em uma amostra. Então, abaixo estão as etapas típicas envolvidas nesse processo. Então, temos aí a preparação da amostra, a padronização da solução de sulfato de amônio ferroso, a adição de reagentes, a própria titulação, o cálculo da DQO e controles de qualidade de relatórios. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, sobre a preparação da amostra, então a amostra de água efluente é coletada e preparada de acordo com os procedimentos padrão de laboratório. Isso pode incluir a filtração para remover partículas sólidas ou a diluição para garantir que a concentração de matéria orgânica esteja dentro do intervalo de medição do método. A padronização da solução de sulfato de amônio ferroso. Então, a solução de sulfato de amônio ferroso, ou ferro 2, é preparada e padronizada usando uma solução de ácido oxálico de concentração conhecida. Esta etapa é crucial para garantir que a concentração da solução titulante seja precisa. Já em relação à adição de reagentes, uma alíquota de amostra é colocada em um frasco de reação e são adicionados os reagentes necessários para a oxidação de matéria orgânica. Geralmente, esses reagentes incluem ácido sulfúrico concentrado para acidificar a amostra e sulfato de amônio ferroso como titulante. Titulação. A solução de sulfato de amônio ferroso é adicionada à amostra em excesso, enquanto uma solução de dicromato de potássio ou outro oxidante forte é adicionada até a reação de oxidação esteja completa. Durante a titulação, ocorre uma mudança de cor que indica o ponto final da reação. O ponto final é tipicamente determinado visualmente ou usando um indicador de redox. O cálculo de DQO, então a quantidade de sulfato de amônio ferroso consumida na reação é então utilizada para calcular a demanda química de oxigênio na amostra, geralmente expressa em termos de miligramas de oxigênio por litro, miligramas por litro, né? Ou partes por milhão, que é ppm, de matéria orgânica oxidável. Controle de qualidade de relatórios é importante realizar o controle de qualidade adequada durante todo o processo, incluindo a análise de brancos e padrões para garantir a precisão dos resultados. E os resultados da titulação são então registrados e relatados conforme necessário. Então, no método da titulação para DQO, o excesso de dicromato é reagido com agente redutor, sulfato de amônio ferroso. Como o sulfato de amônio ferroso é adicionado lentamente e o excesso de dicromato é convertido para sua forma trivalente. Assim que todo o excesso de dicromato reagir, um ponto de equivalência será alcançado, e esse ponto significa que a quantidade de sulfato de amônio ferroso adicionado é igual à quantidade excedida de cromato. A indicação por cor também sinaliza o ponto final, mas o processo pode ser automatizado com um indicador potenciométrico, como um eletrodo. E depois você pode calcular aí quanto de cromato foi para o material orgânico oxidante, com base em quanto adicionados inicialmente e quanto sobrou. Então, utilizando os equipamentos HANA, nós temos um titulador, que é o HI 932, e para fazer essa análise de DQO, nós utilizamos um eletrodo de ORP, tá? Que é o HI 3131B.
Então, depois de determinado todo o passo a passo dos métodos, né, do equipamento, é só fazer a titulação e depois obter o resultado. Então, agora entrando aí no método colorimétrico, né, para DQO. Então, os reagentes necessários são dicromato de potássio, ácido sulfúrico, sulfato de prata, seria aí o catalisador, e o sulfato de mercúrio, que elimina interferências do cloreto. Certo, então aqui no método colorimétrico nós temos 3 etapas. Tá? Então, a primeira etapa, preparação das amostras. Então, as amostras elas são digeridas a uma temperatura de 150 graus por um período de 2 horas. Tá? Então, isso implica em aquecer as amostras a uma temperatura controlada durante esse tempo para permitir a completa decomposição da matéria orgânica presente. Tá? Na etapa 2, nós temos a reação com dicromato de potássio. Então, a reação é realizada com dicromato de potássio em um meio ácido forte, catalisado por sulfato de prata. Tá? Então, o dicromato de potássio ele age como agente oxidante, convertendo a matéria orgânica presente nas amostras em produtos inorgânicos. E o meio ácido fornece aí condições ácidas necessárias para a reação. E na etapa 3, nós temos aí catalisador de sulfato de prata. Então, o sulfato de prata, ele atua como um catalisador no processo de oxidação, auxiliando aí na eficiência da reação de dicromato de potássio com os compostos orgânicos, certo? Então, é importante mencionar que essas condições de digestão e reação são típicas do método clássico para determinação de DQO. Então, durante a análise, a quantidade de oxigênio consumida durante a reação é medida, fornecendo aí uma estimativa da quantidade de matéria orgânica presente na amostra. Então, é importante seguir rigorosamente as etapas para garantir resultados precisos e comparáveis ao usar esse método de DQO com dicromato de potássio. Tá? Então, variações nas condições de digestão e reação podem afetar os resultados. Portanto, a padronização aí é fundamental. Então, aqui nós temos algumas informações sobre os comprimentos de onda, né, em relação às faixas de leitura. Tá? Então, para faixas até 150 miligramas por litro, utiliza-se aí um LED azul, com comprimento de onda por volta de 440, mais ou menos 20 nanômetros, para medir aí a quantidade de cromato remanescente. Para amostras próximas a 1.000 miligramas por litro, já utiliza-se um fotômetro com LED laranja, né, que é 600, mais ou menos 20 nanômetros de comprimento de onda, para medir a quantidade de cromo formado. Para faixas menores, em 50 miligramas por litro, pode utilizar um LED UV, por volta de 348, mais ou menos 15 nanômetros de comprimento de onda, também para medir aí a quantidade de dicromato remanescente. Tá? Então, essa reação aqui embaixo mostra, né, uma reação de oxidação-redução, que é uma equação redox, tá? E o dicromato aí, ele é um agente oxidante. Então, aqui vamos passar pelo passo a passo, né, de como fazer a preparação das amostras. Então, adicionando as amostras, né, a gente coloca 2 ml de amostra para faixa baixa, faixa média, sempre nesse ângulo, né, a cubeta inclinada, para quando você colocar a amostra dentro da cubeta, ela não cair, né, diretamente no reagente que está dentro já do frasco, né? Ele cai na parede e escorre lentamente aí pela parede do frasco, tá? E para faixa alta, 0,2 ml da amostra. Aqui já é importante mencionar a utilização do padrão zero, tá? Então, a Hanna fornece caixas com 25 reagentes, né? Ou seja, 25 testes. Um desses testes é utilizado para fazer o branco, tá? Então, a gente considera aí um branco por lote ou um branco por caixa, né? Então, dos 25, um deles vai ser usado para branco e os outros 24 aí para utilização dos testes mesmo, tá? Depois disso, agita, né? E coloca-se aí no bloco digestor. Então, quando eu for fazer análise aí de DQO,
é importante já no início do dia colocar o bloco digestor ou o reator para aquecer. Tá? Então, ele já está pronto na hora, né, fixo em 150 graus, para quando você colocar as amostras, depois é só iniciar para contar as 2 horas. Então, depois dessas 2 horas, a 150 graus, tem que retirar aí, né, do equipamento e colocar num suportezinho para as cubetas e aguardar chegar aí a temperatura ambiente, tá? Depois que chegou aí em temperatura ambiente, está na hora de fazer as análises, né, no equipamento, seja ele um fotômetro ou um espectrofotômetro, por exemplo, né? Então, aqui também é importante mencionar a utilização do adaptador, né, para cubeta de 16 milímetros, tá? Então, quando você for fazer análise nesses equipamentos, coloca, né, esse adaptador no equipamento e para posteriormente poder fazer a utilização, né, e fazer as análises. Então, a gente sempre tem que fazer o zero, ou seja, seleciona lá no equipamento qual o comprimento de onda que você quer analisar, seja ele faixa baixa, faixa média ou faixa alta, tá? E aí, escolhendo qual faixa que você deseja analisar, você vai apertar, né, OK, e ele vai aparecer essa primeira tela aqui, né? Então, depois você vai pegar o padrão, né, zero, né, colocar no equipamento e apertar zero. Ele vai ficar essas 4 tracinhos, né, na tela, e depois, quando ele fizer realmente a leitura do zero, ele vai aparecer 0,0 miligramas por litro, tá? Depois disso, retire a cubeta zero e coloca as cubetas, né, das análises mesmo, com as suas amostras. Aí depois é só apertar o Read, ele vai aparecer 4 tracinhos também, e no final disso ele mostra o resultado da análise, tá? Então, esse é o procedimento para todas as faixas de leitura, seja ele faixa baixa, faixa média, faixa alta, entre outros, ok? Então, é importante comentar sobre a interferência na metodologia de DQO, tá? Então, o principal interferente é o ânion cloreto, tá? Que causa um erro sistemático positivo, então dá medidas maiores do que as reais, por ser oxidado aí também pelo dicromato, tá? Então, aqui embaixo mostra a equação, né, sobre esse interferente. E é importante mencionar também que os reagentes HANA possuem sulfato de mercúrio, né, para remover a interferência de até 2.000 miligramas por litro de cloreto nas faixas baixa e média e 20.000 miligramas por litro na faixa alta. Também amostras turvas devem ser tituladas com solução padronizada de sulfato de amônio e ferro 2. Tá? Muitos hidrocarbonetos aromáticos e a piridina não são oxidados com extensão apreciável, assim como compostos orgânicos voláteis são perdidos por vaporização. Os íons amônio não são oxidados, sendo um dos principais produtos formados aí a partir dos compostos orgânicos nitrogenados. Então, aqui, né, eu trouxe a imagem do fotômetro, né, do 83399, do nosso reator e dos reagentes, né? E aqui em cima está uma tabela de todos os reagentes HANA, tá? Os códigos e os métodos. Então, tem o dicromato EPA, tem o dicromato livre de mercúrio, tem o dicromato ISO, tá? Entre outros. E aí ele é dividido aí por faixa baixa, faixa média, faixa alta e a faixa ultra alta, tá? Cada um aí com um código específico e todos eles aí com 25 testes, tirando o da faixa ultra alta, que são 24 testes. Então, aqui nós temos os fotômetros HANA para DQO. Tá? Então, nós temos o fotômetro portátil para DQO, que é o HI97106. Tá? Então, é um modelo novo, é um modelo recente. Também temos o HI83399, que ele é um fotômetro multiparâmetro, tá? Então tem mais aí de 80 métodos instalados no equipamento, tá? E o IRIS, né, que é o nosso espectrofotômetro visível, então é o HI801. Então, diferente aí do fotômetro, ele é possível criar métodos novos e inserir curvas no equipamento, tá? Então, é possível criar métodos aí de usuário, diferente aí do fotômetro, que são métodos já prontos de fábrica. Então, agora nós vamos falar sobre o método rápido de DQO, certo?
Então, ele é feito nesse novo modelo, tá? O HI 839800, tá? Então, ele é possível colocar a temperatura, né, 170 graus, tá? Diferentemente do outro modelo que nós temos do reator, que é só até 150 graus, tá? Então, ele já vem com essa capa protetora, certo? Para colocar em cima da onde ficam os reagentes. E aqui uma fotinho mais de perto do reator, tá? Você consegue programar a temperatura, programar o tempo. E aí, nesse método rápido, é utilizada uma digestão a 170 graus por 15 minutos, tá? Então, é necessário, para utilizar esse método, aí uma validação pelo laboratório ou pela empresa que vai utilizar esse método, tá? Então, aqui é um teste comparativo com o teste normal, né, de valor de 150 graus a 2 horas, e o valor a 170 graus por 15 minutos, tá? Então, no valor teórico, nós temos aí na primeira coluna 10 ppm. Então, no valor 170 graus, teve o valor de 10 ppm e a 150 graus, 12 ppm, tá? No de baixo, são 100 ppm e no 170 graus foi encontrado aí 91 ppm e a 150 graus, 95 ppm. Em 250 ppm, nós encontramos a 170 graus 249 e a 150 graus 244. No valor de 400 ppm, nós encontramos a 170 graus 390 e a 150 391. Tá? Em 500 ppm, 497 e depois a 150 graus 491. 750, 738, 727, né? 1000 ppm, encontramos 956 e 957 a 150 graus. 1250 a 170 graus, 1157 e a 150, 1154. 1500, 1494 e a 150 graus, 1439. Em 5000 a 170 graus, encontramos aí 4.610 e a 150, 4.739, tá? E no 10.000 ppm, 10.329 e 111, perdão, gente, faltou um número aqui, 111, 11.122 ppm e a 14.000 nós encontramos aí 13.891 e na 150 graus 13.750 ppm, tá? Então vocês podem comparar aqui nessa tabela e os resultados eles são bem próximos, né? Então eles são reprodutíveis tanto a 170 quanto a 150 graus, tá? Então o que indica aí uma boa resposta com as amostras lidas, certo? Então só lembrando aí que tem que ter uma validação pela empresa que for comprar, tá? Na hora de fazer a utilização desse método a 170 graus. Então, aqui é meu nome, Thaís Quintana, meu e-mail, consultoria3@hanainch.com.br. Então, para qualquer dúvidas que surgirem, fico à disposição, certo? Então, até uma próxima, espero que tenham gostado. Até logo. Tchau, tchau.
Então, utilizando os equipamentos HANA, né, nós temos um titulador, que é o HI 932, e para fazer essa análise de DQO, nós utilizamos um eletrodo de ORP, tá? Que é o HI 3131B. Então, depois de determinado todo o passo a passo dos métodos, né, do equipamento, é só fazer a titulação e depois obter o resultado. Então, agora entrando aí no método colorimétrico, né, para DQO. Então, os reagentes necessários são de cromato de potássio, ácido sulfúrico, sulfato de prata, que seria aí o catalisador, e o sulfato de mercúrio, que elimina interferências do cloreto. Certo, então aqui no método colorimétrico nós temos 3 etapas. Tá? Então, a primeira etapa, preparação das amostras. Então, as amostras elas são digeridas a uma temperatura de 150 graus por um período de 2 horas. Tá? Então, isso implica em aquecer as amostras a uma temperatura controlada durante esse tempo para permitir a completa decomposição da matéria orgânica presente. Tá? Na etapa 2, nós temos a reação com dicromato de potássio. Então, a reação realizada com dicromato de potássio em um meio ácido forte, catalisado por sulfato de prata. Tá? Então, o dicromato de potássio ele age como agente oxidante, convertendo a matéria orgânica presente nas amostras em produtos inorgânicos. E o meio ácido fornece aí condições ácidas necessárias para a reação. E na etapa 3, nós temos aí catalisador de sulfato de prata. Então, o sulfato de prata, ele atua como um catalisador no processo de oxidação, auxiliando aí na eficiência da reação de dicromato de potássio com os compostos orgânicos, certo? Então, é importante mencionar que essas condições de digestão e reação são típicas do método clássico para determinação de DQO. Então, durante a análise, a quantidade de oxigênio consumida durante a reação é medida, fornecendo aí uma estimativa da quantidade de matéria orgânica presente na amostra. Então, é importante seguir rigorosamente as etapas para garantir resultados precisos e comparáveis ao usar esse método de DQO com dicromato de potássio. Tá? Então, variações nas condições de gestão e reação podem afetar os resultados. Portanto, a padronização aí é fundamental. Então, aqui nós temos algumas informações sobre os comprimentos de onda, né, em relação às faixas de leitura. Tá? Então, para faixas até 150 miligramas por litro, utiliza-se aí um LED azul, com comprimento de onda por volta de 440, mais ou menos 20 nanômetros, para medir aí a quantidade de cromato remanescente. Para amostras próximas a 1.000 miligramas por litro, já utiliza-se um fotômetro com LED laranja, né, que é 600, mais ou menos 20 nanômetros de comprimento de onda, para medir a quantidade de cromo formado. Para faixas menores, em 50 miligramas por litro, pode utilizar um LED UV, por volta de 348, mais ou menos 15 nanômetros de comprimento de onda, também para medir aí a quantidade de dicromato remanescente. Tá? Então, essa reação aqui embaixo mostra, né, uma reação de oxidação-redução, que é uma equação redox, tá? E o dicromato aí, ele é um agente oxidante, tá? Então, aqui vamos passar pelo passo a passo, né, de como fazer a preparação das amostras. Então, adicionando as amostras, né, a gente coloca 2 ml de amostra para faixa baixa, faixa média, sempre nesse ângulo, né, a cubeta inclinada, para quando você colocar a amostra dentro da cubeta, ela não cair, né, diretamente no reagente que está dentro já do frasco, né? Ele cai na parede e escorre lentamente aí pela parede do frasco, tá?
E para faixa alta, 0,2 ml da amostra. Aqui já é importante mencionar a utilização do padrão zero, tá? Então, a Hanna fornece caixas com 25 reagentes, né? Ou seja, 25 testes. Um desses testes é utilizado para fazer o branco, tá? Então, a gente considera aí um branco por lote ou um branco por caixa, né? Então, dos 25, um deles vai ser usado para branco e os outros 24 aí para utilização dos testes mesmo, tá? Depois disso, agita, né? E coloca-se aí no bloco digestor. Então, quando eu for fazer análise aí de DQO, é importante já no início do dia colocar o bloco digestor ou o reator para aquecer. Tá? Então, ele já está pronto na hora, né? Fixo em 150 graus, para quando você colocar as amostras, depois é só iniciar para contar as 2 horas, certo? Então, depois dessas 2 horas, a 150 graus, tem que retirar aí, né, do equipamento e colocar num suportezinho para as cubetas e aguardar chegar aí a temperatura ambiente, tá? Depois que chegou aí em temperatura ambiente, está na hora de fazer as análises, né, no equipamento, seja ele um fotômetro ou um espectrofotômetro, por exemplo, né? Então, aqui também é importante mencionar a utilização do adaptador, né, para cubeta de 16 milímetros, tá? Então, quando você for fazer análise nesses equipamentos, coloca, né, esse adaptador no equipamento e para posteriormente poder fazer a utilização, né, e fazer as análises. Então, a gente sempre tem que fazer o zero, ou seja, seleciona lá no equipamento qual o comprimento de onda que você quer analisar, seja ele faixa baixa, faixa média ou faixa alta, tá? E aí, escolhendo qual faixa que você deseja analisar, você vai apertar, né, OK, e ele vai aparecer essa primeira tela aqui, né? Então, depois você vai pegar o padrão, né, zero, vai colocar no equipamento e apertar zero. Ele vai ficar essas 4 tracinhos, né, na tela, e depois, quando ele fizer realmente a leitura do zero, ele vai aparecer 0,0 miligramas por litro, tá? Depois disso, retira a cubeta zero e coloca as cubetas, né, das análises mesmo, com as suas amostras. Aí depois é só apertar o Read, ele vai aparecer 4 tracinhos também, e no final disso ele mostra o resultado da análise, tá? Então, esse é o procedimento para todos as faixas de leitura, seja ele faixa baixa, faixa média, faixa alta, entre outros, ok? Então, é importante comentar sobre a interferência na metodologia de DQO, tá? Então, o principal interferente é o ânion cloreto, tá? Que causa um erro sistemático positivo, então dá medidas maiores do que as reais, por ser oxidado aí também pelo dicromato, tá? Então, aqui embaixo mostra a equação, né, sobre esse interferente. E é importante mencionar também que os reagentes Hanna possuem sulfato de mercúrio, né, para remover a interferência de até 2.000 miligramas por litro de cloreto nas faixas baixa e média e 20.000 miligramas por litro na faixa alta, tá? Também amostras turvas devem ser tituladas com solução padronizada aí de sulfato de amônio e ferro 2. Tá? Muitos hidrocarbonetos aromáticos e a piridina não são oxidados com extensão apreciável, assim como compostos orgânicos voláteis são perdidos por vaporização. Os íons amônio não são oxidados, sendo um dos principais produtos formados aí a partir dos compostos orgânicos nitrogenados. Então, aqui, né, eu trouxe a imagem do fotômetro, né, do 83399, do nosso reator e dos reagentes, né? E aqui em cima está uma tabela de todos os reagentes Hanna, tá? Os códigos e os métodos. Então, tem o dicromato EPA, tem o dicromato livre de mercúrio, tem o dicromato ISO, tá? Entre outros.
E aí ele é dividido aí por faixa baixa, faixa média, faixa alta e a faixa ultra alta, tá? Cada um aí com um código específico e todos eles aí com 25 testes, tirando o da faixa ultra alta, que são 24 testes. Então aqui nós temos os fotômetros HANA para DQO. Então nós temos o fotômetro portátil para DQO, que é o HI97106. Então é um modelo novo, é um modelo recente. Também temos o HI83399, que ele é um fotômetro multiparâmetro, tá? Então tem mais aí de 80 métodos instalados no equipamento, tá? E o IRIS, né, que é o nosso espectrofotômetro visível, então é o HI801. Então, diferente aí do fotômetro, ele é possível criar métodos novos e inserir curvas no equipamento, tá? Então, é possível criar métodos aí de usuário, diferente aí do fotômetro, que são métodos já prontos de fábrica. Então, agora nós vamos falar sobre o método rápido de DQO, certo? Então, ele é feito nesse novo modelo, tá? O HI8398800, tá? Então, ele é possível colocar a temperatura, né, 170 graus, tá? Diferentemente do outro modelo que nós temos do reator, que é só até 150 graus, tá? Então, ele já vem com essa capa protetora, certo? Para colocar em cima da onde ficam os reagentes. E aqui uma fotinho mais de perto do reator. Tá? Você consegue programar a temperatura, programar o tempo. E aí, nesse método rápido, é utilizado uma digestão a 170 graus por 15 minutos. Tá? Então, é necessário, para utilizar esse método, aí, uma validação pelo laboratório ou pela empresa que vai utilizar esse método. Tá? Então, aqui é um teste comparativo com o teste normal, né, de valor de 150 graus a 2 horas, e o valor a 170 graus por 15 minutos, tá? Então, no valor teórico, nós temos aí na primeira coluna 10 ppm. Então, no valor 170 graus, teve o valor de 10 ppm e a 150 graus, 12 ppm, tá? No de baixo, são 100 ppm e no 170 graus foi encontrado aí 91 ppm e a 150 graus 95 ppm. Em 250 ppm nós encontramos a 170 graus 249 e a 150 graus 244. No valor de 400 ppm nós encontramos a 170 graus 390 e a 150 391. Tá? Em 500 ppm 497 e depois a 150 graus 491, 750, 738, 727, né? 1000 ppm encontramos 956 e 957 a 150 graus, 1250 a 170 graus 1157 e a 150 1154, 1500 1494 e a 150 graus 1439. Em 5000 a 170 graus encontramos aí 4.610 e a 150 4.739, tá? E no 10.000 ppm 10.329 e 111, perdão gente, faltou um número aqui, 111 11.122 ppm e a 14.000 nós encontramos aí 13.891 e na 150 graus 13.750 ppm, tá? Então vocês podem comparar aqui nessa tabela e os resultados eles são bem próximos, né? Então eles são reprodutíveis tanto a 170 quanto a 150 graus, tá? Então o que indica aí uma boa resposta com as amostras lidas, certo? Então só lembrando aí que tem que ter uma validação pela empresa que for comprar, tá? Na hora de fazer a utilização desse método a 170 graus.
tá? Então, aqui é meu nome, Thaís Quintana, o meu e-mail, consultoria3@hanainch.com.br. Então, para qualquer dúvidas que surgirem, fico à disposição, certo? Então, até uma próxima, espero que tenham gostado. Até logo. Tchau, tchau.